dia, crianças! Hoje é sexta-feira, nós vamos encerrar nossa semana, vamos estar aqui na nossa aula de português. Todo mundo pegando o livro, abrindo na página 113, que nós vamos encerrar este capítulo também hoje, onde nós estávamos falando sobre anotações de experimentos, como escrever um experimento. E nessa página nós já iniciamos com uma atividade que ela é a respeito da tirinha que a gente leu na nossa última aula, que é uma tirinha onde Newton, ele não fala nada, a gente só observa o que acontece em cada quadrinho. Então eu vou ajudar vocês aqui na primeira e na segunda questão, só para mostrar como está bem fácil. O restante vocês vão fazer aí mais tarde e depois mandar para a tia. A primeira diz: a história da tirinha retrata Isaac Newton. O que ele estava fazendo no primeiro quadrinho? Então, olhando para a página 112. O que ele estava fazendo? Ele estava lendo, ele estava estudando, não é isso? Então, vocês vão colocar aí essa resposta. Ele estava lendo, estava estudando. Na segunda, o que aconteceu enquanto ele estava sentado embaixo de uma macieira? Que foi, gente, no segundo quadrinho que aconteceu? Uma maçã caiu na cabeça dele. Então, é muito simples. Vocês vão ler e olhar lá de novo na página 112, que vai dar certinho para vocês responderem tudo, certo, gente? Então, vamos logo aqui para a página 114. Que fruta você mais gosta de comer? Você sabe de onde ela vem? A cientista Sueli Ângelo Furlan sempre se interessou muito por plantas e produziu um texto a seguir para nos explicar um pouco mais sobre elas. Leia e divirta-se. Então nós temos um texto bem interessante, que ele tem por título assim: de onde vêm as plantas exóticas? Quem já ouviu falar nessa palavra? Plantas exóticas. Vamos entender o que é. Você sabia que muitas plantas viajam muito até chegar ao Brasil? Por isso são chamadas de exóticas, porque elas não são daqui, elas vêm de muito longe para chegar aqui. No estudo das plantas, a palavra exótica quer dizer que a planta não pertence à vegetação que se originou naquele lugar. Ou seja, como a tia já falou, não nasceu no Brasil, ela veio de outro lugar, por isso é chamada de exótica. Já quando falamos de plantas nativas do Brasil, estamos nos referindo àquelas que se originam aqui mesmo, nos diferentes tipos de vegetação brasileira. Então, quando eu falo de nativas, eu estou falando daqui mesmo, do próprio Brasil. Na geografia das plantas, é comum muitas delas viajarem o mundo, acompanhando as pessoas trazidas por acaso em embarcações, ou pelos ventos, pelas correntes marítimas, por animais e entre outras formas. Para entender o caminho percorrido pelas plantas exóticas, é preciso saber onde elas supostamente surgiram e como foram domesticadas pelo ser humano. Como assim domesticadas? Dizemos que uma planta ou um animal são domesticados quando os homens os cultivam ou criam e vai selecionando ao longo de gerações as características de seu interesse. Vamos continuar na página 115. Por exemplo, o milho sofreu muitas modificações até se tornar como conhecemos hoje. A planta que lhe deu origem era muito pequena, semelhante a uma gramínea. Seu nome era Teocinte. Com o passar do tempo, ela foi sendo cultivada, criada e selecionada. Atualmente encontramos vários tipos de milho, diversas formas de espigas, sementes com todos os tipos de cores, por exemplo, brancas, amarelas, alaranjadas, vermelhas e até pretas. O milho teve origem no México, foi domesticado há cerca de 4.000 anos e levado para a Europa. Somente no século XV, no Brasil, seu cultivo iniciou
com a chegada dos colonizadores e junto com os indígenas. Muitas das frutas aparecidas pelos brasileiros não são nativas do Brasil. Então, muitas frutas que nós comemos não são nativas aqui do Brasil. Frutas exóticas são aquelas que foram introduzidas no Brasil por viajantes, colonizadores curiosos ou mesmo acidentalmente. No Brasil, as primeiras frutas exóticas foram introduzidas pelos colonizadores portugueses, que trouxeram espécies tropicais de outras regiões. A bananeira parece ter sido uma das primeiras frutas transportadas do Oriente para o Brasil. Então, já vou dizendo, quem aí gosta muito de banana, a banana ela não é uma planta nativa, uma fruta nativa do Brasil. Ela veio lá do Oriente, foi trazida para o Brasil. Então, nós dizemos que essa fruta ela é exótica. Aí nós temos duas perguntinhas. Qual é a sua fruta favorita? Vocês vão colocar aí embaixo. Ela é nativa ou exótica? Vocês vão ter que pesquisar para saber se ela é. Se é exótica, de onde ela veio? Então, se quando vocês pesquisarem, a fruta que vocês mais gostam é exótica, se for, digam de onde ela veio e como ela chegou ao Brasil. Então, essa atividade eu quero que vocês façam para que na hora que a gente for para a aula do Zoom, eu vou dar a oportunidade de cada um falar a sua fruta, dizer se ela é exótica ou nativa e se for exótica, de onde que ela veio. Das frutas citadas na segunda questão, no texto e nas legendas das fotos, de qual você gosta mais? Então, de todas essas frutas que tem nessa imagem, de qual você gosta mais? Coloquem aí e à tarde nós vamos compartilhar as informações com os colegas. E aqui na página 116 e 117, nós vamos estar fazendo a nossa revisão desse capítulo. Ao finalizar a realização do experimento, os cientistas fazem registros e relatórios para que possam anotar o que foi feito e quais conclusões chegaram. Por quê, gente? Porque se não der certo, ele precisa saber o que foi tudo que ele fez para ele não repetir, para ele saber qual é o passo a passo que ele tem que fazer, aonde que ele tem que mudar para chegar no ponto certo. E se der certo, ele tem que ter anotado para saber como foi que ele fez. Porque quando outros pesquisadores vierem, já vão ver lá o que foi que ele fez, qual passo a passo vão fazer do mesmo jeito. Assim como nós fizemos alguns experimentos a partir das anotações dos que nós já vimos. Além da ciência que é feita em laboratório, as observações que fazemos da natureza podem nos levar a aprendizados importantes para a vida. É como nós vimos o exemplo dos indígenas, que eles apenas observando as fases da lua aprenderam muita coisa. Então nós também podemos aprender apenas observando a natureza. Os sinais de pontuação ajudam na leitura de textos, pois indicam onde devemos fazer pausas e ler com entonação diferente. Então também nós estudamos os pontos, os sinais de pontuação. Nós vimos o ponto que indica um final ou uma pausa mais alongada. Nós vimos o ponto de exclamação, que indica uma surpresa, que indica uma emoção. Nós vimos a vírgula, que ela vai separar itens ou dar uma pausa curta. Nós temos o ponto de interrogação, que indica uma pergunta. Em caso de dúvida sobre a escrita de uma palavra que termina com o som de I, encontre a sílaba mais forte. Quando for a penúltima, a palavra é escrita com E. Quando for a última, a palavra é escrita com I. Por exemplo, escrita com E, quente, pente, lente. No final, o som é de I, mas a gente escreve com E. E o exemplo de umas que terminam com I, caqui, pequi, saci. Então, a gente só precisa identificar qual é a sílaba mais forte e nós vamos saber se eu vou colocar um E ou um I. Então, respondam e para complementar essa atividade, vocês também vão pegar o livro de ortografia
e concluir também o capítulo 5, que é a página 77. Agora, usando o verbo no futuro. Escrevam na pauta e mandem a foto para a tia. Gente, tenham um bom final de semana e até o próximo